Vitor Meniel foi agredido pelo Yuri, dentro de um contexto de o que pareceu, o que mostrou foi homofobia. Tivemos também o porteiro que assistiu tudo, tirou ele do meio do caminho, né? Não prestou socorro. E, Paty, a gente tem esse vídeo do porteiro tirando ele do caminho, e não prestando socorro? Tem como mostrar pra gente? Olha aí, gente, o Vitor Meniel está aqui no chão, já completamente agredido. E ao invés de parecer, parece que ele vai ajudar, mas ao invés disso, ele limpa o corredor, né? E volta para a cadeira dele sem ligar o telefone, prestar uma ajuda. É muito assim, estarrecedor para mim isso. Sentou ali tranquilamente e pronto. Lucas, você tá aí? Tô Gente, sim, aí o boa tarde, Alice, Lucas. boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com O vocês. Lucas. Prazer é todo nosso. O Lucas, ele é advogado criminalista da empresa Daniel Maia. É isso? E sou sócio da empresa Daniel Maia Advocacia, um escritório especialista na área criminal. Perfeito. Ele está em Fortaleza, mas eles atendem todo o país. Tem sede em São Paulo, então a gente está falando com um escritório que realmente está lidando com esse tipo de assunto diariamente, é uma especialidade. E eu queria já começar com algumas perguntas, assim, para a gente situar a nossa audiência, né? Como é que foi, como é que se deu esse processo de agressão? A gente está vendo muitas notícias, né? Cada hora sai alguma coisa. Como é que se deu isso, Lucas? Você dá uma fala para a gente? Bem, Alice, na verdade o que todos sabem é aquilo que se tornou público por conta da repercussão que esse caso teve, né, em âmbito nacional. E na verdade o que é veiculado é que havia uma certa relação entre eles dois, que teria se iniciado na noite do fato, mas apesar acabou desenrolando de uma maneira, vamos dizer assim, fora do controle, acho que de todos, da própria vítima, do Vitor, como também do Yuri, que repercutiu e acabou gerando essa agressão que não tem explicação, né? Não tem explicação. E aí, assim, tiveram dentro desse processo de agressão, desse episódio, parece que o Yuri, ele foi flagrado com o Vitor em casa por uma amiga. E a partir desse momento, o Vitor relata que ele mudou de comportamento. Quando ele perguntou, inclusive, mas você não é gay? E aí o cara partiu para cima dele com uma agressão assim absoluta. Então rolou ali eu vi que tem a questão de falsidade ideológica. Ela entra nesse quesito de o cara ter se colocado como uma pessoa. Como é que é isso? Não entendi muito É, bem essa a, o, parte. Pronto, o crime de falsidade ideológica em si é quando há uma omissão em documento público ou particular, né? Há uma declaração que deveria constar, mas acaba sendo omitida. Nesse caso dele, e isso eu te digo novamente, a gente não sabe realmente o que está dentro da investigação, o que está dentro dos autos em si, mas me parece muito mais um crime de falsa identidade, que é quando alguém atribui a si mesmo ou a um terceiro uma falsa identidade para que obtenha algum tipo de vantagem, seja em proveito próprio ou em proveito alheio. Então, no caso dele, talvez, nesse caso específico, talvez não haja aí a falsidade ideológica em si, o crime de falsidade ideológica, mas sim o crime que a gente chama de falsa identidade. Perfeito. E aí a gente viu agora que existe uma previsão de 11 anos de prisão para o agressor, o Yuri. Como é que funciona essa dosimetria, né? Dosimetria que chama, né? Se eu não me engano. Pronto. Essa questão de que está sendo divulgada, que ele pode pegar até 11 anos de prisão, o que a gente está falando aí é na soma das penas de todos os crimes por ele praticado, né? Como a gente sabe, todo crime existe uma pena mínima e uma pena máxima.
E aí, a depender do caso concreto, de como é que isso vai ser estipulado pelo juiz, é feito esse cálculo individualmente por crime e depois é passado para a soma de cada crime. Então, assim, a dosimetria, ela nada mais é do que o cálculo. Cada crime que está sendo imputado em relação ao autor do fato, ao agressor, ela é somada junto com as demais e aí a pena final ela é unificada. Nesse caso de 11 anos, a gente está tratando a priori de vários crimes, né? Há uma lesão corporal, que realmente ela é nítida, até pelas imagens, há uma questão de uma injúria, né, que já parte para a questão do preconceito, da homofobia em si, e também, como a gente estava inicialmente conversando, essa questão da falsa identidade ou da falsidade ideológica. Então, quando você pune, né, se chega ao final do processo, na sentença, onde é demonstrado de fato quais crimes foram praticados, o juiz vai estipular, olha, em relação à lesão corporal, a pena vai, por exemplo, de 1 ano a 5 anos, mas eu entendo que o agressor cometeu uma pena nas seguintes circunstâncias, então eu estou dando 4 anos. Em relação à falsa identidade, eu vou somar aqui mais 1 ano, já vou para 5 anos, e aí ele vai sucessivamente até que se chegue à pena em concreto, que a gente chama. Sim, e deixa eu te perguntar outra coisa. O porteiro, né? Ele teve ali um crime de omissão. Como é que funciona isso? Não sei se ele chamou socorro, mas pelo que os vídeos dizem, ele não fez nada. Ele sofre essa punição de omissão de socorro? Pois é, Alice, realmente é uma questão que está sendo muito discutida, até que ponto realmente ele foi omisso ou não, e a gente tem que ter cuidado, porque quando nós observamos apenas os vídeos que estão sendo veiculados, ao que me parece realmente houve uma omissão. Por quê? Porque ele vê a agressão acontecendo, ele não faz absolutamente nada, e após o fim dessa agressão, ao que me consta, pelo que realmente está sendo repercutido, ele afasta o Vitor do local e avisa ao síndico. Né? Então, assim, para o direito brasileiro, em si, para o direito penal em si, o crime de omissão de socorro, ele é claro, é quando alguém deixa de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Então, assim, quando a gente está falando na questão da omissão de socorro, tem que ser apurado até que ponto realmente, vamos dizer assim, ele foi impedido de prestar esse socorro. O agressor do Vitor chegou a ameaçá-lo, há alguma coisa pretérita em relação ao momento da agressão do Vitor, então todo esse contexto tem que ser analisado para que realmente se constate se houve ou se não houve uma omissão de socorro por parte do porteiro. Mas assim, de novo, pelos trechos dos vídeos que estão sendo divulgados, a priori, se de fato não aconteceu alguma coisa pretérita que o impediu, que o deu causa de medo, de pânico, algo do tipo, realmente pode sim ter ocorrido o crime de omissão de socorro. Um exemplo, Alice, que é muito comum, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, em relação à omissão de socorro, é quando há um acidente de trânsito. Né? Uma pessoa colide, por exemplo, entre um carro e uma moto e não consegue parar para prestar esse socorro porque populares em volta tentam agredi-lo, há uma perseguição, algo do tipo. Então, quando essa pessoa que deveria prestar assistência não consegue prestar por algum motivo, que há um risco pessoal, realmente há uma excludente de licitude. Mas nesse caso tem que ser realmente bem apurado. E, Lucas, qual é normalmente a pena para esse caso de omissão de socorro, né? Ela depende do caso ou ela tem já uma dosimetria mínima? Como é que funciona para você colocar essa pena numa omissão de socorro? A omissão de socorro ela tem uma pena que pode ir de 1 até 6 meses ou pode ser convertida em multa, né? Que é a prestação pecuniária mesmo de valores. Isso específico para a omissão de socorro. Gente, mas desculpa, é meio baixa, né? Porque tem casos e casos, não é? Penso eu. É curioso isso, no mínimo, né? E eu vi uma declaração do Yuri, segundo a delegada, ele disse que não bateu mesmo, e daí, e por ele tá tudo certo, assim, na cabeça dele parece que tá tudo certo. Esse tipo de declaração, ele já é considerado
a uma espécie de depoimento, ele pode ter um aumento da pena dele por isso? Na verdade, o procedimento, vamos falar assim, existem certas regras que, obviamente, têm que ser respeitadas. Então, apesar de ele dar uma declaração pública, necessariamente tem que constar no depoimento dele na polícia e posteriormente no processo se ele está realmente confessando que praticou o crime ou não. Né? E não pode simplesmente chegar a exemplo de colocar uma mensagem no Twitter ou dar uma entrevista no jornal dizendo eu pratiquei. Isso tem que ficar formalmente nos autos. Mas uma declaração, por exemplo, para a delegada, como ele fez, ela já é considerada oficial ou ainda não? Não, né? Pelo que você me disse. Teria que ser uma Isso. coisa sentada e oficializada. O que tem que saber é realmente qual é o contexto em que ele falou isso. Ele falou simplesmente na hora que ele chegou na delegacia, né? Foi antes de prestar o depoimento em si, porque o que vale para o processo penal, para o direito brasileiro, é o termo de depoimento dele. Né? Ele pode ter, a exemplo, conversado com a delegada dizendo que não que cometeu o crime, mas na hora do depoimento dele ele chegar e dizer que estava se defendendo. E aí é a prova que está sendo produzida, que junto com as demais provas, o vídeo, depoimento do porteiro, depoimento da vítima, depoimento de outras testemunhas, é esse conjunto completo que vai levar a entender para essa confissão. Eu tenho aqui um comentário do pessoal falando sobre a questão do porteiro, né? A Sara, ela fala o seguinte: que situação a do porteiro, coitado, vai pagar o pato. É injusto também, não dá. E a Paula, ela coloca assim: exato, o agressor acha que está certo e que está acima da lei. Ele tem que ser punido exemplarmente. O porteiro, eu não acho que tem que ser preso. Eu fico curiosa com isso, porque, assim, claro que o crime dele de omissão de socorro não é o mesmo que o do Yuri, obviamente. Às vezes a gente vê uma briga, uma agressão, é aquilo que você disse, a gente não pode entrar no meio, sendo que a gente vai virar vítima, né? Também de um mesmo conceito. Mas, assim, o que eu digo é a questão de você ligar, né? Para a polícia, para alguém pedir ajuda, pedir socorro. Eu vi que a minha sensação que eu tive, eu não quero pré-julgar, mas pelo vídeo que a gente vê, a sensação que eu tive, assim, é que ele sentou na cadeira, tirou o menino do corredor, né, o agredido do corredor, e foi isso, assim, eu fiquei um pouco... Eu senti uma coisa assim, faltou um pouquinho de humanidade, a meu ver, por esse vídeo. Claro que eu não vou julgar, não sei o que aconteceu antes, ele chamou socorro antes, tá tudo no desenrolar, né? Mas tem muito, Lucas, essa questão nesses casos de crime de omissão, essa questão do pessoal defendendo muito a pessoa que causou a omissão, é uma coisa muito complicada, né, pelo que eu vi. Como que são os júris nesse caso, né, de crime? Tem júri? Como é que funciona? É demais, amiga. Na verdade, quando a gente trata de omissão de socorro, não é um processo de júri em si. O processo de júri, dentro da lei, é para crimes dolosos contra a vida. Então, é realmente aquele homicídio, é o que a gente chama de... É o próprio homicídio em si. Eu acho que fica mais claro a gente tipificar por isso. O homicídio doloso, onde o autor ele tem a intenção de matar. Ele quis o resultado. No caso da omissão de socorro, não. É um processo penal que a gente chama de comum. Ele não chega aí a júri, até por conta também da pena, que a pena é muito baixa. E nessa questão da omissão de socorro, eu concordo com você. Apesar de ser especialista no assunto, quando a gente vê o vídeo, dá aquela dorzinha no estômago. E é por isso que a gente está dizendo que todo o contexto tem que ser apurado. Porque a omissão de socorro é exatamente isso. Eu não posso me omitir desde que aquilo não resulte num risco para mim. Se eu sofro um acidente de trânsito, paro para socorrer a pessoa e eu estou vendo que tem populares vindo até o meu carro querendo me agredir, eu não posso ficar lá. Então, dentro desse contexto, realmente, pelos vídeos, o que parece é que o porteiro se omitiu. Mas o que é que tem que ser apurado? Por que ele não fez nada? Será que o agressor chegou a ameaçá-lo? Será que esse agressor já não tem o histórico? Então, tudo isso tem que ser realmente apurado para que ele não seja, vamos dizer assim, punido de forma injusta. Tanto é que as penas do crime, por exemplo, de omissão de socorro e de lesão corporal, elas são bem diferentes. A omissão de socorro, ela vai de 6
é de 1 mês até 6 meses, e a lesão corporal tem casos que chega até de 5 a 8 anos de prisão. Então, realmente são dois crimes totalmente diferentes, tanto é que tá sendo imputado para duas pessoas diferentes, né? Sim, sim. Eu tenho um comentário aqui do Psicopata do Bem que eu fiquei curiosa. Ele pergunta assim: legalmente, o porteiro pode ligar para a polícia, sendo ele não representante do prédio, sendo que o síndico deveria ter sido acionado, deveria descer e resolver? Como é que funciona essa coisa de síndico, né? Eu não sei se é de prédio a prédio, mas eu sempre tive a impressão de que, em primeiro lugar, chama-se a polícia independente de qualquer coisa. Como é que funciona isso? Perfeito, amiga. É exatamente isso. O síndico, ele, de uma forma bem resumida, ele é o representante do prédio. Mas se eu estou vendo que tem um crime sendo praticado, eu posso ligar para a polícia, posso ligar para o corpo de bombeiros, para o SAMU, para a emergência, e aí comunica ao síndico do prédio. Eu penso, Alice, que são duas coisas que elas correm em paralelo. Então, vou esticar, como a gente diz aqui no Ceará, vou esticar um pouco a baladeira. Se tivesse acontecendo um incêndio no prédio e o porteiro tivesse visto, ele não ia ligar para o corpo de bombeiros, ele ia acionar o síndico acionar o corpo de bombeiros? Pois é exatamente dessa forma que eu penso também. Primeiro você acode, né? Assim, é uma questão de bom senso e uma questão emergencial. O que eu fico preocupada também, e eu não sei se você já ouviu falar disso, eu acredito que os porteiros e síndicos não têm todos assim um treinamento em relação a isso, né? Esses dias eu vi que, por exemplo, querem fazer um projeto, o Afonso colocou aqui no anexo A, um projeto para ensinar primeiros socorros nas escolas, que eu acredito que é uma coisa essencial para a gente ter, e entra nessa questão, né, do socorro. Quando você está ali numa situação acontecendo, presta-se socorro, né? Então, nesse caso, não entraria. O que vale é a questão da omissão junto à polícia, junto à prestação de socorro, não necessariamente ao síndico, né? E aí eu fico uma pergunta aqui que eu estou na dúvida. Muitos porteiros, eles recebem orientações dos síndicos, né? Então, por exemplo, no caso do porteiro ter chamado o síndico e o síndico ter orientado para não chamar a polícia, ele também vai sofrer omissão de socorro, o síndico, num caso como esse? Pois é, Quem aí que tem que sofre realmente. isso? E isso, aí tem que apurar a responsabilidade até, se for o caso, dos dois, né? Porque vamos supor, se o síndico foi avisado e o síndico diz, olha, não faça nada, não se meta, até que ponto isso não foi uma omissão de socorro dele? Ele tinha um risco contra a sua pessoa para querer não participar disso ou não avisar a polícia? O problema, Alice, é que muitas vezes falta mesmo um preparo, ou até uma questão mesmo de bom senso, né? Por exemplo, no Brasil se tinha antigamente muito aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas que história é essa que não se mete a colher? Nós vamos deixar uma pessoa ser agredida? Então, assim, desde que, isso aí é importante ser frisado, desde que não apresente o risco para quem está notificando a polícia, aí sim, tem que ver se não há uma omissão de socorro ou não. Então, o fato de, por exemplo, o porteiro estar ali no canto dele, não se meteu, vamos dizer assim, para apartar a briga, foi uma omissão de socorro, ou ele não poderia simplesmente ter se levantado, ter saído e ter acionado a polícia?